30 de outubro de 2014. Eu sou Marcos Barbosa e esse é mais um episódio de Retratismo Podcast. Olá pessoal, estou aqui de volta falando com vocês, dando mais um pequeno update. Hoje não vai ser um episódio muito longo e mais uma vez eu estou tentando continuar com o projeto do nosso canal do YouTube. Então o áudio desse vídeo vai ser postado no nosso podcast, mas o vídeo vai ser postado lá no nosso canal de YouTube, também tem o mesmo nome, Retratismo Podcast. Eu só queria dar um updatezinho. Eu tive sábado passado, de manhã cedo, procurei fazer a pesquisa de que horas que o sol ia amanhecer, e eu, como eu falei com vocês, eu fui a Boynton Beach, e nessa minha ida a Boynton Beach eu tive que acordar às 5h30 da manhã e peguei todo o equipamento, 2 máquinas, levei a 4x5, né, minha large format, e também levei a médio format, a 6x7, Mamiya RB67, e também levei um back de 6x9 para colocar na large format, que é um médio formato de 6 cm por 9, que é menor do que 4x5 polegadas do negativo do 4x5. Mas ele faz um pouquinho mais panorâmico, um pouquinho mais comprido, então eu achei que dava para fazer algumas fotos. Então eu saí de manhã cedinho e eventualmente vou estar postando esse vídeo para vocês. Tentei fazer a gravação de vídeo ao mesmo tempo que eu fazia fazia a minha saída de casa de manhã cedinho, preparando as coisas para sair, ainda estava escuro. Eu filmei com uma máquina da minha filha, que é uma P7000, uma Nikon P7000, uma point and shoot pequena, mas de uma qualidade boa. Usei ela tem um pouquinho de noise na hora que você no escuro, né, quando tem pouca luz, mas mesmo assim eu achei que ficou legal. Filmei um pouquinho dentro do carro, o caminho pela estrada, e chegando lá em Boynton, é um lugar bem bonito. Você pega uma ponte sobre o canal de Boynton Beach que ela abre. Teve uma hora que eu peguei a ponte aberta, filmei um pouquinho, e também filmei a saída do canal, onde tem o pier, que eu queria fazer a foto, e eu filmei um pouquinho essa interação, as pessoas passando, os carros. Eu estava na beira da estrada fazendo as primeiras fotos, onde eu pegava o pier por cima, e de lá eu pude fazer algumas fotos 4x5 e algumas 6x9, e aí desci para perto do pier, continuei fazendo 4x5, e aí depois, quando eu fiz 4 fotos asa 100 de 4x5, eu fiz mais, eu acho, 3 fotos de 6x9. Eu peguei meu novo baby aqui em casa, né, que é a Mamiya RB67. Eu tinha comprado há um tempo atrás no eBay, veio com 2 flashes e tal, mas não era legal, estava com defeito, a máquina não estava funcionando bem, uma das lentes não estava funcionando, e eu retornei, e nesse processo de retorno, de ele me devolverem o dinheiro e tal, acabei comprando uma outra, que é essa belezinha que quem está no vídeo vai poder ver, que é a Mamiya RB67. Veio com vários acessórios também, e ela tem uma lente de 90mm, tem o que chama de Waist Level Viewfinder, né, que é a visão que você olha na linha da cintura para você poder focalizar. Tem um back revolvente e tal. É uma câmera que eventualmente, vocês sabem que eu não gosto de fazer reviews, mas eventualmente eu vou estar falando um pouquinho sobre ela, porque é uma câmera que eu tenho usado com uma relativo entusiasmo, né? Tenho essa belezinha desse tamanho aqui, que eu tenho levado para o trabalho comigo todo dia de moto, então ela tem que caber na mochila, então eu ponho ela na mochila e eu levo ela comigo. Também tenho que levar deixa eu pegar aqui, tem que levar o metrônomo, o fotômetro e essa parafernália toda, né, como já falei para vocês um tempo atrás, e eu coloco tudo isso na mochila e levo para o trabalho para poder manter essa minha compulsão de nunca estar sem câmera, né? Não tenho levado as minhas câmeras digitais
com tanta frequência, mas eu tenho levado bastante filme. Essa aqui está com o filme da Ilford FP4, um Plus, FP4 Plus 125, um ASA 125. É um filme relativamente lento, né, que tem que ter bastante luz para poder fazer as fotos. Mas eu levei essa câmera e gastei mais um rolo lá desse filme FP4. E foi logo depois que eu já tinha parado de fazer as fotos large format, eu peguei essa aqui de médio format e fiz algumas fotos handheld, né, segurando a câmera na mão. Já não usei mais tripé, deixei o tripé de lado. E um pouco dessa interação e essas coisas vocês vão poder ver no vídeo que eu eventualmente vou estar postando. Mas antes de postar eu quero revelar as fotos e ver qual foi o resultado. Não vi ainda quais foram os resultados das fotos, mas eu quero postar algumas fotos para ver, para vocês terem noção mais ou menos do que eu estava fazendo lá e o que eu estava indo atrás. Eu fiz um takezinho do canal, do amanhecer, bem bonito, o lugar realmente era muito lindo. Mas eu queria falar um pouquinho sobre esse episódio, porque esse episódio, né, não o episódio de podcast, mas esse episódio de fotografia que eu fui lá, episódio da minha vida, porque foi bem interessante, porque assim, eu tive que realmente colocar na minha cabeça, eu tenho que acordar cedo, e me preparei para isso, acabei dormindo tarde e sacrifiquei um pouco da minha tarde depois, quando eu voltei, que eu cheguei tão cansado, acabei dormindo um pouquinho, mas vale a pena a gente fazer esse tipo de planejamento. Eu queria pedir desculpa aos nossos viewers, né, o pessoal que está vendo o vídeo, porque eu ainda não estou acostumado a falar olhando para a câmera, como eu estou gravando, normalmente eu fico olhando para os lados, mas eu estou olhando para vocês agora. Então eu queria só falar sobre isso, que a importância de a gente preparar para fazer um photoshoot legal, para a gente chegar no momento, você está com o seu equipamento lá e não está faltando nada. Quando eu cheguei lá, ainda estava escuro. Então, na hora de ajustar a máquina, eu coloquei a máquina no tripé e tal, e na hora de ajustar a lente, abertura e velocidade do obturador e tudo mais, eu não dava para enxergar, estava muito escuro. Eu levei uma lanterninha de bolso, inclusive não está aqui, mas eu, antes de sair, pensei nisso, levei uma lanterninha de bolso, que é uma canetinha com uma luz LED, para poder enxergar. Resolveu tremendamente minha vida. Na hora que eu estava filmando, aliás, quando eu estava fazendo as fotos, eu estava com a preocupação de estar filmando. Então, ao mesmo tempo que eu estava levando o tripé da câmera e as câmeras, que eu estava levando, na verdade, duas bolsas, uma bolsa com o equipamento da Large Format 4x5 e uma mochila com o equipamento da Mamiya, eu estava também levando um tripé pequeno de plástico que eu tenho, que não é de plástico, é de alumínio, bem levinho, mas ele não é um tripé profissional, né? Não é um tripé Manfrotto, não é um tripé assim que você possa estar tranquilo carregando, colocar um equipamento pesado no tripé. É um tripé consumidor, pequeno, mas para aquela câmera ele era mais do que suficiente, ele serviu para mim. Então, enquanto eu estava fazendo as fotos, eu colocava a filmadora num tripé pequenininho do meu lado e eu posicionava direitinho e ia fazendo as fotos e gravando aquilo que eu estava fazendo lá. Bom, aonde eu quero entrar no lance da câmera? Porque eu poderia ter levado só a câmera e ficar segurando com a mão e fazer um videozinho de selfie, como a gente está acostumado a fazer. Ou então podia levar o celular e filmar com o próprio celular, mas eu ia acabar não tendo a chance de dar de fazer um vídeo um pouquinho melhor, de mostrar, de ter material para depois fazer os cortes, porque eu ia colocar a câmera em algum outro lugar, ia apoiar em algum lugar, não ia ter como ajustar a câmera direito. Então, mais um preparativo que eu tive que fazer, que foi levar um tripé extra para poder segurar a filmadora. E o que mais que eu posso dizer? Além disso, na hora de fazer de preparar o equipamento todo,
eu já tinha separado, né, os filmes que eu ia levar, acabei levando 4 filmes de ISO 400 que acabei não usando, mas estavam lá também. Eu acabei levando um trigger, né, que é como é que fala? Um cabo de disparo extra, porque poderia o cabo que eu usava na large format poderia não estar funcionando direito, eu estava levando um extra. Então levei também alguma coisa para comer, porque cheguei às 5h30 da manhã, acabei saindo de lá por volta das 11 mais ou menos, 11, não, 9h30, acabei saindo de lá por volta das 9h30. Então foram algumas horas que eu fiquei lá e peguei peguei o amanhecer, peguei uma boa parte da luz da manhã e ao mesmo tempo com o meu fotômetro fazendo as medições. À medida que a luz ia subindo eu tinha que fazer as medições de novo. Então eu só queria salientar um pouco o lado da preparação, a importância de você estar se preparando. Antes de sair de casa, no dia anterior, eu fui checar o weather, né, a temperatura, ver como estaria o céu, a quantidade de nuvens. Aqui ia estar parcialmente nublado, que é overcast, então eu já imaginei que poderia pegar as nuvens no fundo, na linha do horizonte, quando o sol estivesse amanhecendo, pegar umas nuvens um pouco dramáticas e fazer uma foto em cima disso aí. Eu não vi o resultado ainda, mas quando eu cheguei lá, estava exatamente do jeito que eu tinha visualizado, porque de antemão eu tinha entrado na internet, tinha procurado ver como é que estaria o tempo, e é claro, né, eu estou do lado east, que seria o lado leste, então eu sei que aqui não é o pôr do sol, é o amanhecer. Eu já procurei antes de sair de casa saber qual era a hora exata que o sol que o dia ia amanhecer. Então eu era 7h25 da manhã. Eu tinha uma viagem de pelo menos meia hora até chegar lá, da minha casa até Boynton Beach. Eu ia levar pelo menos meia hora, então acordei às 5h30 para dar tempo de levantar, comer alguma coisa, pegar a estrada, chegar com um pouquinho de antecedência para poder arrumar estacionamento, achar o local onde eu tinha mais ou menos visualizado, muitos anos que eu não tinha voltado lá. Então eu queria achar um local para colocar o equipamento, fazer a foto do jeito que eu tinha imaginado, e é claro que eu tive que estar me relacionando ali com as pessoas que foram para pescar esse horário da manhã. O Pia está cheio de pescadores, vocês vão poder ver algumas fotos até dos pescadores que vão estar aparecendo, inclusive na filmagem. Mas eu só queria dar uma luzinha para vocês, para dizer que vale a pena a gente fazer esse sacrifício, correr atrás, preparar, levar o equipamento, e porque além de você depois ter esse material, você volta com uma sensação de ter conseguido concluir, realizar alguma coisa, né? Um objetivo, né? Um alvo alcançado, né? Um projeto realizado. Não peguei os resultados ainda, bem possível que hoje ou amanhã eu vá começar a revelar os negativos. Estou esperando chegar mais um tanque de revelação na quinta-feira. Talvez eu não espere até lá, já comece a revelar agora. Mas é só isso que eu queria falar para vocês. A importância de a gente fazer os preparativos para antes do photoshoot, para você conhecer bem o lugar para onde você está indo, o que você vai estar encontrando lá, e você poder também tá com todo o seu equipamento certo, né? Lanterna, se for necessário, bug spray, uma coisa que eu deveria ter levado, repelente. Não tinha muitos mosquitos, porque essa época do ano já não está tão quente mais, mas é uma coisa que eu poderia ter levado em consideração, porque à medida que o dia foi esquentando, os mosquitos começaram a incomodar bem pouquinho, mas estavam incomodando. Como eu costumo dizer aqui em casa, eu tenho sangue doce, então se tiver um mosquito num estádio inteiro de futebol, ele vai me achar e vai me picar, porque esse é o meu relacionamento com o mundo animal, especialmente os insetos. Mas são preparativos que te dão a condição ideal para você fazer o seu melhor resultado. E eu queria também mencionar algumas coisas que andaram acontecendo aqui. Eu andei pesquisando
O nosso podcast está listado na loja do iTunes, já falei para vocês isso. Mas aqui nos Estados Unidos eu não tenho acesso à loja do iTunes no Brasil usando a minha conta. Então vocês entram na loja do iTunes no Brasil, vocês conseguem achar o podcast, vocês conseguem colocar avaliação e opinião de vocês, né? Quantas estrelas a gente merece, tal, e fazer a avaliaçãozinha do programa. A gente está com 4,5 estrelas e 94 avaliações. E dessas 94 avaliações, nós temos 59 opiniões, e a maioria das opiniões foram positivas. Nunca tive ninguém falando nada negativo do nosso programa. Apesar de que algumas deram 1 estrela, 2 estrelas, algumas pessoas deram 4, mas 81 pessoas deram 5 estrelas, e isso é um resultado excelente para um podcast que nasceu de um hobby, de uma paixão, de um desejo de estar querendo falar sobre fotografia, que é a minha paixão. Então eu queria agradecer algumas pessoas que puseram um review lá. A última foi Marcos Felisberto, que no dia 21 de outubro colocou lá: sou ouvinte das antigas, entre aspas, do seu programa, e este é um dos podcasts que assino há muito tempo. Estou muito contente com a volta do programa. Marcos Felisberto, muito obrigado. Agradeço aí o fato de você ter ido lá na loja do iTunes e ter colocado esse review. Isso ajuda bastante a gente na hora de fazer nos resultados de busca, a gente aparece um pouco mais em cima, e o meu salário é isso aí, é a gratidão de vocês, isso aí que me incentiva a estar continuando e estar investindo mais em fotografia, além do prazer que eu tenho de estar fotografando. Isso também é a gratidão de vocês, o reconhecimento de vocês é uma coisa que me impulsiona a seguir em frente. Da mesma forma, no dia 3 de setembro de 2014, o Rejúnior escreveu isso: excelente, enxergo o jeito de fotografia de uma outra forma, muito obrigado pelo conteúdo riquíssimo de informações. Rejúnior, cara, o conteúdo não é tão riquíssimo assim, eu agradeço a tua generosidade nos elogios, mas eu fico extremamente lisonjeado com esse teu feedback positivo. Agradeço aí, deu 5 estrelas pra gente também, muito obrigado. E também no dia 11 de agosto, Henrique Eucuri escreveu o seguinte: inspirador, 5 estrelas, muito bom, me acompanha sempre no meu celular. Cara, é muito legal saber que esses programas que, assim, despretensiosamente a gente vem elaborando e tentando passar algum conteúdo para vocês, acompanha você, e eu sei que nos podcasts, né, isso não é uma função que eu tenho colocado no vídeo do YouTube. Eu tenho sempre coloco uma música na abertura do podcast, do episódio, e uma música inteira no final do episódio. Já me disseram que o ideal seria ter uma música de no máximo 10 segundos na abertura. Cara, eu faço porque eu gosto de ouvir os episódios que eu mesmo gravo. Parece até um pouco narciso, mas eu curto, eu mesmo me ouço várias vezes, porque eu curto as músicas, e eu posso ficar me ouvindo eu mesmo o dia inteiro, que eu curto ouvir minha voz. Não é porque minha voz é bonita, mas é porque soa diferente do que eu estou acostumado a ouvir dentro da minha caixa craniana aqui. Mas é legal, é muito legal saber que você também leva o podcast contigo e te acompanha no teu celular, e onde você vai, de repente você pega e ouve um pouquinho. Com certeza você ouve outros do podcast, eu também ouço vários outros, mas é legal saber que eu estou dentro dessa seleção tua aí. Muito obrigado, é muito legal saber isso. Mas eu também curto, né? Os nossos ouvintes do podcast, eles têm ainda, né, esse privilégio de ouvir uma música inteira no final. E eu tenho evitado pegar músicas com direito autoral reservado, mas eu tenho acesso a algum material de conteúdo liberado para podcast.
Então, porque eu assino uns canais e eles me dão o direito de publicar essas músicas. Então, as músicas que vocês têm ouvido nos podcasts, nos episódios já há algum tempo, são músicas que eu tenho o direito de estar publicando, porque elas, né, o direito autoral foi liberado para que pudesse ser feito dessa forma. Então, essas músicas que eu tenho achado são músicas que ninguém conhece. A maioria são cantores e autores que as pessoas não conhecem. Eu curto, porque eu acho umas pérolas no meio e coloco aí para vocês ouvirem. Inclusive tem que buscar algumas novas pro episódio dessa semana. Mas é muito legal. Quero agradecer também o Muito Bom de Beck Selps. Beck Selps deu 4 estrelas pra gente. Poxa, Beck, 4 estrelas tá legal, mas poderia ser 5, né? Se você voltar lá e colocar mais uma estrelinha, eu vou ficar super feliz contigo. Ele escreveu assim: ótimo podcast, cheio de conteúdo, experiência, papo bacana, nem um pouco cansativo, parabéns. Caramba, os teus elogios foram ótimos, muito obrigado. Cara, é super legal saber que você nos avalia dessa forma, mas se você voltar lá e der mais uma estrelinha pra gente, eu vou ficar super feliz, cara. Mas, de qualquer forma, muito obrigado, Beck. Foi super legal ter o teu feedback positivo aqui. E ele fez esse feedback no dia 23 de maio e dia 18 de maio também tivemos um feedback de Guigo Pires. Escreve: sensacional, 5 estrelas, sem dúvida o melhor podcast sobre fotografia que eu vi. Cara, é muito legal saber que você curte o nosso programa dessa forma. Eu procuro fazer esse programa de um jeito bem descontraído, justamente como já falei várias vezes, isso é um papo entre amigos e a gente fala do que a gente curte, no caso, fotografia. Mas obrigado pelo feedback. E para terminar os feedbacks desse ano, parabéns, 5 estrelas de De Stefani. Se eu não me engano, eu já agradeci o De Stefani há um tempo atrás, mas quero agradecer de novo. Parabéns, estou adorando os podcasts. Cara, muito legal. Obrigado pelo podcast, pelo review mais uma vez. Mas são esses os reviews que a gente tem recebido lá no iTunes. E se você quiser nos ajudar, dá um pulinho na loja do iTunes, põe um review lá pra gente. Como eu estava falando, a loja do iTunes Brasil, que a maioria de vocês tem acessado, eu não tenho acesso, então eu não consigo colocar um feedback para vocês agradecendo. A única forma que eu tenho de agradecer vocês é via podcast. Então tá aí o meu agradecimento. E a todos que já puseram feedback, já puseram as estrelinhas anos anteriores, eu agradeço a todos vocês que ainda continuam nos ouvindo. Eu sei que passaram muitos meses que eu fiquei parado, mas a gratidão está de pé. Muito obrigado pela força que vocês me deram e estão me dando nesse tempo aí. Mas os que não puseram um review, dá um pulinho lá no iTunes, vai ser super joia. Vocês vão ajudar muita gente. Não esqueçam da nossa página do Facebook, não esqueçam do nosso Twitter, que é o @retratismopcast, que eu estou tentando postar algumas coisas lá. Mas existem várias formas de você seguir o nosso programa. E também, se você não assina o nosso canal de YouTube, por favor, dá um pulinho lá, assina, procura Retratismo Podcast, é o nosso canal. Você vai achar esse vídeo que vocês estão ouvindo o áudio lá no podcast. E vocês lá no YouTube, se vocês não assinam o nosso podcast, vai na loja do iTunes, procura podcast, que vocês vão achar o áudio desse vídeo que vocês estão vendo. Vai estar tudo, eu estou misturando tudo, tentando fazer uma coisa mais acessível para várias pessoas. Bom, pessoal, agradeço a atenção de vocês, falei demais, me estendi muito, e eu quero agradecer e desejar a todos uma boa semana, que Deus abençoe vocês e keep shooting, continuem fotografando e correndo atrás desse sonho, dessa alegria que é estar fotografando. Quero, antes de terminar, apresentar para vocês o nosso estagiário, que é esse camarada aqui, que é o Bé da minha filha. Ele não tem nome ainda, não sei o nome que ela vai dar, mas ele está aqui me ajudando. Ele, inclusive, segurou algumas coisas aqui para me dar Ele me deu a máquina, ele me deu o tablet, ele estava aqui me ajudando. Gente boa ele entrou para a família esses dias, mas ele é o estagiário novo do nosso podcast. Então, desejo a todos uma boa semana, um abraço e bye bye.